como é que a Bíblia nos propõe um versículo como sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu? Como isso seria possível se a gente não consegue lidar nem com a gente mesmo, assim? Pois é, em Cristo nós encontramos a salvação. Não é a perfeição ou a justiça, mas é a sede de justiça. O Sermão do Monte, Jesus diz, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. É interessante que serão saciados, as Escrituras dizem. Não é interessante você ser saciado se você tem sede e fome? Não é saciado porque você é justo, mas porque ter sede e fome de justiça, você encontra a saciedade. Porque a plenitude está na justiça, em Cristo Jesus. Quando nós colocamos Cristo como centro da nossa vida, a razão de ser da nossa existência, é que nós nele encontramos a justiça, a perfeição, porque ele é justo, ele é perfeito. É também interessante essa forma que o apóstolo Paulo fala, eu acho, quando diz está em Cristo, porque nós sabemos que Cristo está em nós, o Espírito de Deus habita em nós, mas ele diz está em Cristo. Então nele somos salvos, somos perfeitos, somos justos, nele. Não por nós mesmos, né? Já que o senhor falou do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo escreveu 13 das 27 cartas de livros do Novo Testamento. E eu li um livro chamado Paulo, a Biografia e tal, um livraço, conta histórias mais detalhadas da vida do apóstolo Paulo. Qual foi a importância do apóstolo Paulo para definir o nosso pensamento espiritual religioso de hoje no mundo cristão? Qual foi a importância do apóstolo Paulo? Porque Jesus, ele ensinou coisas assim muito práticas do dia a dia, baseada basicamente em amor e arrependimento. E o apóstolo Paulo veio com uma doutrina parece que mais elaborada, né? Olha, tem que ser assim. Deu instrução para os maridos, deu instrução para as esposas, deu instrução para os filhos, comportamento de fulano, comportamento de ciclano e tal. Como é que você analisa a importância do apóstolo Paulo no Evangelho? A importância é visceral, é central. Não só por ter sido responsável pela chamada igreja transcultural, é Paulo que rompe os limites da cultura para que o evangelho atinja verdadeiramente todos os aspectos da expressão cultural. Paulo faz isso. Ele que tira de dentro do judaísmo e leva para qualquer lugar. Paulo é essencial nisso. Paulo que era um filósofo treinado. É importante dizer isso. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Que era neto de Hilel. Hilel foi o fundador da maior e melhor escola judaica de todos os tempos. Rabínica. Então, Paulo é essencial. E não só isso. Paulo coloca elementos de verificabilidade nas escrituras que são impressionantes. Se o senhor me perguntar qual é a passagem das escrituras mais impressionante ou mais corajosa que eu considero, eu citaria a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, quando Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, a convicção de Paulo na verdade do cristianismo é tão profunda que ele coloca toda a expressão do cristianismo com base em um fato investigável, público, que é a ressurreição pública física de um homem de um túmulo público. Então, essa passagem às vezes é vista com muita rapidez, mas se nós nos detivermos e nos debruçarmos sobre o que está aqui, nós veremos que não há nada em nenhum livro religioso parecido com isso. A base do cristianismo, o fundamento histórico do cristianismo é um fato investigável. Paulo faz isso. Então, Paulo é essencial, é central, é um grande Paulo que sempre teve dois nomes, né? Saulo e Paulo. Então, isso já demonstra um elemento de transculturalidade. Eu estava explicando nos bastidores que no meu trabalho, minha vida profissional, eu sou escritor e professor de desenvolvimento pessoal, gestão emocional e tal. E como ministério sou um pregador e de uma forma prática ensino a palavra para algumas pessoas. Então no meu trabalho eu falo muito sobre a importância de preparação. Na minha vida profissional, quando eu faço meus cursos, minhas mentorias, eu ensino muito para as pessoas a importância da preparação. E, de vez em quando, eu cito a Bíblia
nos cursos eu não ajo de forma religiosa, como numa pregação, que você precisa abrir a Bíblia, ler e explicar e tal. Os cursos são para todo tipo de pessoas, mas eu sempre uso exemplos bíblicos, até porque as pessoas não conseguem desvencilhar minha imagem da espiritualidade mesmo, então está tudo bem para elas, os alunos, né? E eu explico a vida de Paulo, olhando pelo lado do desenvolvimento pessoal, que é porque ele foi mais usado do que os 12 que conviveram com Cristo, sendo que Paulo nunca fisicamente o encontrou, né? E ao olho humano, né, sem contar a revelação, ao olho humano, foi a preparação que ele tinha. Cidadão romano, dupla cidadania, falava vários idiomas, sabia escrever bem, sabia ditar cartas como ninguém, filósofo, pensador, criado aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus, ou seja, a preparação de Paulo foi impressionante, né? Eu recebi aqui o filósofo e ateu, assim, de carteirinha, Luiz Felipe Pondé, tanto para um evento que a gente fez aqui no nosso auditório, quanto no Brunecast, e ele fez uma brincadeira dizendo que quando Jesus ressuscita e sobe, Deus chama a atenção de Jesus, é uma brincadeira, né, lógico, filosófica dele, falou assim: rapaz, eu te deixei 3 anos lá, você escolheu só despreparado, agora volta e escolhe alguém com formação. Aí Jesus vai no caminho de Damasco e contrata Paulo, né? E o que você acha dessa questão de preparação versus ser usado por Deus? Isso realmente influencia ou Deus usa o que ele quiser e acabou? A preparação é muito importante para a missão. É essencial para a missão que Deus coloca no coração da pessoa. As pessoas são chamadas para missões para as quais é necessária uma preparação muito específica. Paulo é um exemplo disso. Paulo, que nunca encontrou Jesus, como o senhor falou, e tem uma questão interessante que na sua conversão, na ida a Damasco, Paulo ele exerce uma função importantíssima, que é perseguir os cristãos. Aí ele vai perseguir em Jerusalém, Jerusalém não é suficiente, ele vai expandir o círculo de perseguição, vai para a próxima cidade, que é Damasco. No caminho para Damasco, ele tem um encontro com o Jesus ressurrecto. Paulo, que nunca perseguiu Cristo, mas perseguiu os cristãos. Como o senhor falou, mas não é interessante que quando Jesus aparece, diz: Paulo, por que me persegues? Boa. Porque todo aquele que persegue o cristão persegue o próprio Cristo. Isso é uma revelação muito importante que é dada para Paulo. Então Paulo ele vai nesse aspecto, ele se converte. Paulo, que é um personagem que aparece nas Escrituras nos bastidores de uma cena de assassinato. Do assassinato de Estevão. Ele aparece ali. E ele, na sua formação e com seu intuito de perseguir os cristãos, ele é fortemente transformado, porque há um elemento por trás daquilo ali, que é a busca pela verdade genuína. A sinceridade do coração. Quando há sinceridade do coração, Deus se apresenta e transforma tudo. Então, Deus usou a formação de Paulo para a expressão da verdade. Então, é essencial sim a formação e nós não devemos negligenciá-la. Um outro exemplo nas Escrituras é Moisés. Então, Moisés teve educação palaciana. 40 anos. Por isso que ele foi escolhido para falar com o faraó. Moisés tinha dificuldade na fala, e alguns dizem que ele era gago, as Escrituras não dizem isso. Dificuldade na fala dele decorria do simples fato de que a primeira língua dele não era a língua dos hebreus, era a língua do faraó. Então Moisés teve a formação dele utilizada para aquele fim específico. É essencial a formação para um chamado específico, para que você fale com pessoas de influência, para que você esteja em certas situações. Agora, é claro, é muito importante que nós saibamos, por maiores que sejam as formações de uma pessoa, como era o caso de Paulo, o que vale acima de tudo é o Senhor. É o chamado do Senhor, que o Senhor coloca em nosso coração. Às vezes é muito difícil a pessoa entender isso. Não é por você, é por Cristo, é graças a Ele. Isso até é uma proteção para nós, não é, professor? Porque quando nós achamos que é por nós mesmos, nós estaremos na iminência da queda. Porque as Escrituras dizem que o orgulho precede a queda, a vaidade precede a queda. Então é importantíssima a formação, deve ser feita, e Deus quer que seja assim, de acordo com as Escrituras.
Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, está lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 37, ele diz: amar a Deus com todo o seu coração, sua alma e o seu entendimento. Deus quer que nós o entendamos com a nossa mente. Deus não quer o nosso coração e pede para que deixemos o cérebro do lado de fora da porta, não. A fé não precisa ser cega. Existe fé cega? Existe, mas não é do tipo cristã. A fé do tipo cristã tem base na razão. Aliás, existe um mandamento que fala sobre isso. Em uma das cartas do apóstolo Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as escrituras dizem: santifique o Senhor o seu coração, esteja sempre preparado para apresentar todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É um mandamento, numa carta universal, católica, não no sentido da Igreja Imperial, mas no sentido de católicos. Esteja preparado para apresentar a razão da sua fé. Nós somos chamados, todos nós cristãos, somos chamados para sabermos o porquê nós cremos. Então, amar a Deus com a nossa mente é um mandamento das Escrituras. Jesus diz em Mateus 22, 37, conforme eu já disse, que é o maior mandamento: amar a Deus com o seu coração, sua alma e o seu entendimento. E, portanto, não deve ser negligenciada essa experiência. Até porque, professor, como é que nós podemos genuinamente amar aquele que nós não conhecemos? O conhecimento de Deus, a possibilidade de conhecer Deus, é um pressuposto lógico de nós crescermos em amor por Ele. Sim, é possível explicar Deus. Não tem uma música, né? Ninguém explica Deus. Mas é possível explicar Deus. Não porque a nossa mente finita consegue apreender a mente infinita que é Deus. Isso é impossível. É possível explicar Deus porque a mente infinita que é Deus resolve se revelar a nós. É interessante que eu me lembro aqui de Deuteronômio 29, 29. A primeira parte desse verso é muito trazida por aqueles que dizem que Deus não pode ser explicado, porque a primeira parte de Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aí o pessoal diz: olha, é o mistério, as coisas encobertas, e está certo mesmo, né? Essas coisas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas a segunda parte do mesmo verso diz o quê? Mas as reveladas nos pertencem e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, as reveladas, de acordo com as Escrituras, Deuteronômio 29, 29, nos pertence com um fim específico, para que nós cumpramos a lei, conheçamos Deus. Então, isso é essencial na experiência cristã. O anti-intelectualismo na igreja tem causado um grande problema.